Olá você, eu sou o professor Jeová Canhete e esse é o curso da História. Esse é o nosso último vídeo sobre a história dos antigos hebreus que se tornarão judeus depois do cisma, né? Então no final do vídeo passado eu falei para você da diáspora. Então agora eu tenho alguns fenômenos que você vai se familiarizar, como por exemplo o êxodo, o cisma e a diáspora. A diáspora é a dispersão desses antigos judeus por todo o mundo, né, naquele contexto, e em diáspora, em dispersão, em exílio, eles ficarão até o século XIX. Então entenda que do século I, né, depois de Cristo, ao século XIX, são 1800 anos, né? Esses judeus não se encontram na Palestina. Você encontra ele em qualquer lugar da Europa, em qualquer lugar do Oriente, em qualquer lugar da Rússia, mas não na Palestina, tá? É o fenômeno da diáspora. No século XIX, o que nós teremos? Nós temos o século do nacionalismo, tá? O século XIX é caracterizado pelo nacionalismo. E esses judeus em diáspora também têm, né, o sentimento nacionalista do século XIX. A Itália está unificando, a Alemanha está unificando, a América Latina inteira se tornando independente. Esse sentimento nacionalista atinge o judeu, né? Que vai fazer o que com esse sentimento? Você tem um judeu europeu chamado Theodor Herzl e ele vai lançar um movimento chamado sionista. O que é o sionismo? É o movimento de retorno dos judeus à Palestina. Depois de 1800 anos dispersos pelo mundo, eles começam no século XIX a voltar para a Palestina, um evento chamado sionismo. Ok? E aí, claro, vai começar um outro capítulo histórico, porque quando eles começam a voltar, né, no sionismo do século XIX, a região estava sob dominação árabe, muçulmana, há mais de 1000 anos. E aí começa um dos capítulos que ainda não foi fechado na história, né, que é o conflito árabe-israelense. Perfeito? Muito bem. Do ponto de vista econômico, nenhum elemento especial. Os hebreus na antiguidade eram agricultores e pastores. Agropastoril. Por isso que a Bíblia faz várias menções a pastoreio, Jesus é o pastor e o seu rebanho e as ovelhas, porque essa era a principal atividade deles, né? Agricultura e pastoreio. Então, uma economia frágil, uma economia, digamos assim, doméstica, uma economia quase que de subsistência. Existe sim um comércio e tal, mas nada tão relevante. Sob o ponto de vista social, é uma sociedade patriarcal, extremamente patriarcal, né? Gerida por um Deus masculino e por autoridades indicadas por esse Deus, todas elas, ou a maioria esmagadora, de homens. Você tem algumas exceções, Ruth, Esther, mas de um modo geral é Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Sansão, Gideão, enfim, é uma sociedade altamente patriarcal. E fundamentalmente religiosa, uma sociedade em que sacerdotes, indivíduos aí do escalão religioso têm um poder de influência muito grande nessa sociedade, tá? Então é uma sociedade que transita aí pelo elemento religioso. Tudo é manifestação da bênção de Deus ou tudo pode ser também o castigo de Deus. Legal? Outra característica dessa sociedade é que ela não é escravista, tá? Diferente de outras sociedades antigas, a hebraica não é escravista por razões óbvias, né? O princípio do judaísmo, que inclusive move o cristianismo, é a ideia de amar ao próximo e tal. Então, é um dos 10 mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Então não cabe muito escravidão. Muito embora de tempos em tempos rolava aqui um caso aqui, outro caso ali, mas não é o desenho da sociedade. Religiosamente, o grande destaque é esse, né? Os hebreus da antiguidade têm uma religião monoteísta. No Egito é politeísta, na Mesopotâmia é politeísta, na Fenícia é politeísta, mas os hebreus é monoteísta, né? O culto a um Deus só, que é o Yahvé. A base dessa religiosidade está no Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros do Velho Testamento, também podem ser chamados de Torá, que é a base da religião judaica. Na verdade, todo o Velho Testamento é o livro sagrado dos antigos hebreus, dos judeus. O judeu não tem relação com o Novo Testamento. O Novo Testamento é cristianismo. O judaísmo é o Velho Testamento, que ele chama de Talmud. Todo o Velho Testamento é Talmud. Os 5 primeiros livros da Bíblia, do Velho Testamento, é a Torá.
ou Pentateuco, que é atribuída ao Moisés. Legal? Então, a religião monoteísta que crê na vida após a morte, paraíso, julgamento final, elementos que, inclusive, eles absorveram de outras religiões, de outros povos que, inclusive, os dominaram. Perfeito? Por fim, o legado. O mais importante legado dos judeus é mesmo a crença num Deus só. O judaísmo, que é a primeira grande religião monoteísta do mundo, vai influenciar o cristianismo, que vai influenciar o islamismo. Além da Bíblia, né, velho? Do Velho Testamento, que é uma literatura fantástica, com crônicas, salmos, provérbios, profecias. Então, o livro mais publicado, mais traduzido em todos os tempos. Legal? Sobrou muito pouco da arquitetura, como por exemplo o Muro das Lamentações lá em Jerusalém, e esses são os principais elementos do legado hebraico/judaico. Legal? Bons estudos para você e no próximo vídeo a gente fala de um outro povo. Até lá!